Namastê! Nesta aula, faremos uma pequena revisão sobre os princípios Tattvas e Gunas, pois este entendimento é de fundamental importância para compreender um pouco sobre nossa existência e este grande universo do qual nós fazemos parte, como centelhas divinas. Nós somos uma parte desse todo. E como vimos na origem do universo. Então, sejam muito bem-vindos. E eu lhes convido a aquietar a mente, a relaxar todo o seu corpo e sentir sua respiração, buscando estar presente em cada ensinamento. Pois como vimos na aula anterior, no princípio, era Shunyaksha, o vazio. O vazio de onde há o tudo. Shunyaksha é mais do que nada. É uma imensa potência de energia adormecida em que existe tudo em um estado latente de potencialidade. Tudo concebível, tudo que você percebe pode ser trazido à existência. Assim como esta aula, ela nasce de um conhecimento imaterial e se expressa na fala, se expressa nesse vídeo. Ou podemos até exemplificar um projeto que começa na mente de um arquiteto e se manifesta numa planta desenhada numa folha de papel vazia, numa casa que se construiu. Pois bem, Shunyaksha é o vazio existencial, é o divino, é a abrangente consciência e toma forma. A sua primeira manifestação foi com o som pois assim como a luz, o som é vibração, é energia. Luz e som são as formas que o ser divino se manifesta no universo. E o Om é o reflexo da realidade absoluta. Om é a Nadi, sem começo nem fim. É a forma do Supremo, é o som. O Om abraça tudo que existe, o passado, o presente, o futuro, todas as esferas do cosmos, o mundo e sua realidade subjacente, a mente e a matéria, a causa e o efeito, o caminho e a meta. O mantra Om é o nome de Deus, é a vibração do Supremo, o mantra abrangente. A essência de toda sabedoria tem suas raízes neste som. E a vocalização do Om se forma a partir de 3 letras, A, U e M, uma tríade da energia divina Shakti, que está unida em seus 3 aspectos elementares, como Brahma Shakti, o poder criativo que se manifesta e que manifesta o universo. Vishnu Shakti, o poder preservador que sustenta o cosmos. E Shiva Shakti, o poder libertador que traz transformação e renovação. Então lembre, no início da criação, a vibração do Om dividiu a unidade Shunyaksha, surgindo 2 forças. A força Purusha. Purusha é a consciência que observa os fenômenos de Prakriti. E o que é Prakriti? Prakriti é a matriz, é a manifestação material do Purusha, universo, natureza, corpo, mente, ego. Purusha é o espírito, o ser divino, a testemunha imutável, onipresente e onisciente de todos os eventos e de todas as mutações da manifestação material que é
Prakriti. Prakriti, por sua vez, ela é o fluxo eterno de energia divina e manifesta-se na natureza material, mental e emocional de tudo que há. Prakriti mantém sempre uma conexão com o divino que é Purusha. Purusha, imaterial, é a força que manifesta Prakriti, a matéria, mantendo o impulso e o desejo de união como formas naturais. E, portanto, se manifestam na natureza e em todos os seres. Quando nós plantamos uma pequena semente na terra, nós podemos observar que ela brota naturalmente. Ela brota seguindo o impulso para o crescimento e multiplicação. E isso está intrínseco na sua natureza, unindo, desdobrando, crescendo, multiplicando, protegendo, preservando e nutrindo. Essas são características fundamentais de Prakriti, como a manifestação amorosa do Criador Purusha. Esse impulso para o desenvolvimento, para a expansão e para a força de atração, ela é desenvolvida como um dos aspectos de Prakriti. Ela se manifesta através de 3 forças ou princípios que nós chamamos de gunas, ou qualidades essenciais, e também de 5 tattvas, ou elementos que são emanados de Prakriti. Eles constituem a base de todas as manifestações, de todas as formas sutis e grosseiras. E nós vamos conhecer. Os 5 tattvas são a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. No entanto, sem impulso de tattva, os elementos não podem se unir. Para isso, ele requer a participação dessas qualidades especiais, ou gunas. E estas qualidades, elas possuem as seguintes características. Rajas, que é atividade, movimento, agitação, paixão. Tamas, é a rigidez, a preguiça, a inércia, a escuridão, a ignorância. E o princípio de Sattva, ou harmonia, luz, pureza, conhecimento. Tattvas e gunas são as forças primordiais que têm um efeito sobre os planos físico e astral. Eles influenciam todas as formas da vida física, psíquica e espiritual, desde o início da sua existência terrena até o seu fim. Através das suas combinações, eles geram multiplicidade de formas no universo, na natureza, que a gente pode perceber, no nosso corpo humano, com diversas espécies de organismos, células, órgãos, formando sistemas de alta complexidade e obedecendo a uma funcionalidade lógica e necessária à adaptação dos diversos organismos que aqui vivem. Esse organismo dotado de mente, de emoções, de psique. Agora, observe as diversas interações entre os 5 tattvas que formam o nosso corpo físico e são conhecidos como Prakriti, ou forças naturais. Eles só se manifestam quando a alma, ou Atma, entra no embrião. Para que a forma humana possa ser construída, é necessária a combinação ordenada de um imenso número de efeitos e de elementos. É uma construção obedecendo a um projeto, o projeto humano. E da
da mesma forma que existe o projeto humano, também acontece com todos os outros seres, com todos os nossos irmãos, os animais, os vegetais e tudo que há. Há um projeto para cada forma de vida. As forças cósmicas se manifestam dentro do corpo humano em certos pontos centrais, os chakras, ou vórtices de energia. E eles funcionam como estações de energias poderosas. Os chakras atraem a energia cósmica, transformam, armazenam, distribuem e então irradiam, né, para todo o nosso corpo. Os táttvas que combinaram para formar o corpo como uma habitação para a alma, novamente vão se separar no momento da morte do organismo e novamente eles retornam para o cosmos. A alma, então, continua a vagar, esperando para produzir uma nova forma de novo, sob as condições adequadas. E este ciclo, né, ele é conhecido como roda do nascimento e da morte, ou samsara, uma palavra sânscrita. De acordo com a filosofia milenar indiana, há 8.400.000 tipos de seres vivos e eles são divididos em 3 categorias de acordo com o local onde vivem. Os habitantes do ar, que são Nabdachara, os habitantes sob a terra, que é Chalachara, e os habitantes da água, que é Jalachara. Eles são divididos em 4 diferentes classificações de acordo com o método de nascimento, nessas 3 esferas que nós citamos antes terrestres. Eles podem nascer no útero, como é o caso dos humanos e dos mamíferos. Eles podem nascer num ovo que é chocado, como aves, répteis e peixes, ou através da divisão celular, que são as formas de vida inferiores, as bactérias, ou através de uma semente, que isso acontece no reino vegetal. Cada um desses grupos tem certas aptidões e habilidades que são denominados kala em sânscrito. As plantas possuem um kala, a vida inferior 2 kala, as poedeiras 3 kalas. Os animais mamíferos e os seres humanos possuem 4 kalas. Enquanto as plantas e os animais permanecem no nível da sua gênese, ou seja, no seu mesmo número de kalas, os seres humanos podem desenvolver até 16 kalas, através principalmente de exercícios de meditação, concentração e todos os princípios da ciência do yoga. Eles podem adquirir mais 12 poderes sobrenaturais, além das suas 4 aptidões naturais. Portanto, a realização de um nascimento humano, ela é uma oportunidade para a alma. Para permitir isso, inúmeros poderes cósmicos, eles agem numa perfeita combinação na natureza. Então, na natureza, nós pertencemos ao reino humano e ainda estamos aprendendo a conhecer todos os outros reinos e todas as outras formas de vida através do nosso intelecto, o Buddhi. Então, vocês compreendem a abrangência da prática de yoga? Essa prática, ela apoia e acelera o desenvolvimento dos seres humanos, uma vez que ela dá a eles a vivência, o conhecimento e a percepção da verdadeira dimensão do que é uma vida terrena. A prática de yoga ressignifica nosso propósito e finalidade no universo. Ela dinamiza nosso potencial para a autorrealização e para alcançar o estado supremo de Samadhi, transcendendo o tempo, o espaço e o próprio intelecto.
As escrituras ensinam que aquele que possui o autoconhecimento e o conhecimento dos táttvas, que são os elementos, adquiriu a maior realização do conhecimento por um ser humano. E assim, torna-se o conhecedor de Deus, o Brahma-Gyani, onde o eu se funde com a consciência divina e se torna um com Deus. Então, cada vez que nós nos sentamos no nosso tapetinho, praticando e estudando yoga, nós podemos perceber como ele promove um estado de integração, corpo, mente, espírito, aos verdadeiros buscadores, aqueles que internalizam sua consciência e praticam seu sadhana ou a prática diária. Para aqueles que querem descobrir sua verdadeira natureza, que querem se livrar de todos os condicionamentos que lhe foram impostos pela cultura, pelos costumes sociais, pela família da qual faz parte, aqueles que não têm nada a ver com a sua verdadeira essência. Ela nos ajuda a nos livrar de hábitos adquiridos ao longo da existência. Então, para todos que querem soltar suas amarras, seus sanskaras, ou suas impressões mentais que ficam gravadas no subconsciente, fruto de nossos pensamentos, palavras e ações, para todos que querem conhecer a si mesmo. Todo esse conhecimento, ele é necessário para que a gente desenvolva o autoconhecimento, para que possamos acessar e expressar nosso coração, expressar de forma criativa, desenvolvendo talentos verdadeiros, fazendo cada um da sua vida uma obra de arte, com a felicidade de saber-se coautor do seu processo existencial. Essa transformação interna gera tamanha energia que não apenas potencializa seu campo individual, mas também atua na consciência coletiva como um multiplicador, gerando um campo de força tão potente que contribui para elevar o padrão vibracional da sociedade na qual nós fazemos parte. Como vocês podem ver, pode-se começar a prática do yoga de diversas maneiras, pois um caminho leva ao outro, e assim sucessivamente. Algumas pessoas chegam buscando um condicionamento físico, uma força. Outros chegam buscando se livrar da ansiedade. Outros buscam autoconhecimento. O importante é que todos são beneficiados, pois uma prática de Hatha Yoga contempla todas essas áreas. E nós vamos ver isso conhecendo todo o sistema, pois união, junção, comunhão de corpo, alma e espírito com o divino que habita dentro de cada ser vivo é o objetivo do yoga. Unidos e reunidos com o todo, com o cosmos, com a divindade, o yoga é experimental, é sentido e é sublime ao mesmo tempo. É o condutor dessa união e é a própria união. É um estado mental de supraconsciência, onde o seu eu individual é dissolvido na consciência cósmica. O indivíduo passa a ser o observador, o objeto observado e a própria consciência sobre toda observação. Tudo passa a ser uma coisa só. Afinal, yoga é a união. Então, nós vamos hoje ficar por aqui e até a próxima aula. Namastê.